São Paulo diz lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. É inexorável, meus irmãos. Toda vez que um pecado é cometido no mundo, dispara-se um sofrimento. Se alguém rouba, alguém sofre porque foi roubado. Se alguém mata, alguém sofre porque morreu, porque perdeu um pai, porque perdeu um esposo, porque perdeu um irmão. Se alguém calunia, alguém sofre porque foi caluniado, porque foi difamado. O pecado é a causa de todo o sofrimento. Mas por que Deus então não tira o sofrimento? Porque Deus não é palhaço. Porque Deus não é paternalista. Porque você, com a sua inteligência, com a sua liberdade, com a sua vontade, você joga o pecado no mundo, você dispara a causa no sofrimento, e você quer que Deus venha que nem um bobo tirando o sofrimento depois assim? Não, não. Deus é responsável, Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Errou, tem que pagar. Não é assim a nossa justiça humana? Por que nós temos as cadeias, os tribunais, os juízes? Porque errou, tem que pagar. É justiça. Toda hora você vê na televisão alguém dizendo assim: eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. E nós estamos querendo que Deus seja injusto? Que Deus deixe o pecador pecar à vontade sem ser punido? Não, meus irmãos. Nós temos que olhar para Deus com maturidade, não olhar para Deus como se nós fôssemos uma criança. Deus é sério. Por que existe o purgatório? Porque nós vamos ter que passar pelo purgatório e pagar tudo que nós fizemos de errado até chegar à santidade plena e podemos entrar no céu. Porque Deus é justo, Deus é Pai, mas Deus não é paternalista. Porque o paternalismo estraga as pessoas. O que é o paternalismo? É aquele pai que vê o filho fazer uma coisa errada e ele passa a mão na cabeça do filho. Ah, filhinho, está tudo bem. E o filho briga com a professora, ele também briga com a professora. O filho briga com o guarda de trânsito, ele vai lá e briga com o guarda de trânsito. O filho briga lá no clube com o gerente do clube, ele vai lá e briga também. O meu filhinho tem sempre razão. É o pai paternalista, o pai que estraga, o pai que mima o seu filho e depois vai ter que curar as suas feridas, como diz o livro do Eclesiástico, lá no capítulo 30. Eclesiástico diz assim: mima os teus filhos, depois você vai ter que curar suas feridas. Deus não é paternalista, Deus é amor, Deus é justiça. Só que Deus é mais amor do que justiça, mas Deus é justiça, é justo. Então, meus irmãos, nós devemos amar a Deus só por um motivo: porque Ele é Deus, nada mais. Esta é a religião pura. Isto é aquilo que a igreja chama de reta intenção. Se você fizer alguma coisa por Deus com segunda intenção, com falsa intenção, não vale nada para Deus. Se eu vier aqui e eu quiser fazer uma bela palestra para ser aplaudido por vocês, não vale nada para Deus. Se eu cantar uma música, se eu gravar um CD para eu ficar famoso, para eu ganhar dinheiro, pode ser a música mais bonita, o louvor mais bonito, pode ser até que converta muita gente, não vale nada para Deus se não houver reta intenção. Reta intenção. Só por ti, Jesus. Eu até escrevi um livro com esse título: Só por ti, Jesus. Vocês todos já leram o livro de Jó. Que coisa maravilhosa o livro de Jó. Ninguém sabe se é uma parábola ou se de fato aconteceu. Não importa. Não importa. Na Bíblia o importante é a verdade religiosa. Não é a roupagem literária que trouxe a verdade religiosa. Interessa a verdade religiosa. Interessa a água que sai do cano. Não interessa a torneira. Que coisa linda o livro de Jó. Jó era um homem santo, muito rico, tinha muitos filhos, muitos camelos, muitos jumentos, rico. E Satanás apareceu para Deus e disse assim: Senhor,
aquele homem lá, ele te ama, ele te louva, ele te bendiz, ele te glorifica, porque ele é rico. O Senhor encheu ele de bênçãos. Mas deixa eu colocar a mão nele, deixa eu fazer ele sofrer, que o Senhor vai ver como é que ele vai blasfemar diante do Senhor. Satanás colocou Deus à prova, em cima de uma criatura humana. Ele não colocou uma prova em cima de Deus, ele colocou uma prova para Deus em cima de um filho de Deus. E Deus topou a parada. Tá bem, vai lá, pode tocar no Jó. No fundo, o que o demônio queria dizer para Deus, gente, com esta prova? Satanás queria dizer para Deus assim: eu vou te provar, Deus, que ninguém te ama gratuitamente. Eu quero te provar que as pessoas se amam porque o Senhor dá bênçãos e bênçãos, então as pessoas te amam. Mas eu vou provar para o Senhor que quando o Senhor tirar tudo do Jó, o Jó vai blasfemar. E Deus disse: vai. E o que aconteceu com Jó? Deu uma tempestade, derrubou a casa onde estavam todos os filhos de Jó, e todos os filhos de Jó morreram no meio de uma festa. Daqui a pouco chega outro empregado do Jó, dizendo que um bando de bandidos entraram nas terras do Jó e carregaram embora todos os camelos, todos os jumentos, e Jó perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu os filhos, perdeu o jumento, perdeu tudo. Jó ficou pobre do dia para a noite, e sem os seus filhos, ficou ele e a mulher, mais nada. O que Jó disse para Deus? Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Que resposta magnífica, meus irmãos. Perdeu todos os filhos, perdeu tudo que tinha. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu quero ver se você me ama só porque eu sou Deus, mas nada, por nada, nada que eu te dei até hoje. E Jó disse: bendito seja Deus. Aí Deus disse para Satanás: está vendo? Você quebrou a cara. Mas o Satanás, que não desiste à toa do nosso pé, né? Disse para Deus: não, o Senhor, ele não blasfemou porque o Senhor não deixou eu tocar no corpo dele, na vida dele, na saúde dele. Deixa eu tocar nele, que o Senhor vai ver como é que ele vai blasfemar. Gente, Satanás leva a gente até o extremo da tentação. E Deus disse: está bem, você pode fazer o que você quiser do Jó, você só não vai tirar a vida dele, o resto você pode fazer. E o que aconteceu com Jó? O Jó ficou leproso da cabeça aos pés. E vocês sabem que a lepra naquele tempo não tinha cura. A mulher do Jó, quando viu o Jó, desesperou-se e disse para o Jó assim: desgraçado, amaldiçoa a Deus e morre. Não é assim que de vez em quando algumas pessoas também têm vontade de dizer? Não aguento mais esse sofrimento, Deus não existe, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, os padres que vão para o inferno. Foi o que a mulher do Jó fez. Desgraçado, amaldiçoa a Deus e morre. Olha que desespero. E o Jó, uma chaga só de lepra da cabeça aos pés, respondeu o que para a mulher? Você é uma insensata, você é uma mulher sem fé. Nós não recebemos tudo de Deus? Por que Deus não tem o direito de tirar tudo de nós, inclusive a minha saúde? Jó lascou um tapa na cara do Satanás. E Satanás desistiu de pedir mais alguma prova a Deus. Meus irmãos, esse Jó é uma imagem de Jesus. É uma imagem desse Jesus que nós vamos celebrar aqui. O Antigo Testamento, vocês sabem, é a prefiguração do Novo. Jó é a imagem do servo sofredor de Javé, que foi esmagado
mas continuou bendizendo a Deus. Que coisa espetacular. Será que nós somos capazes de passar nessa prova? Será que se Deus fizesse comigo o que fez com o Jó, tirasse meus bens, meus filhos, minha saúde, meu emprego, será que eu continuaria dizendo bendito seja Deus? Louvado seja o nome de Deus? Será que eu continuaria indo ao grupo de oração? Será que eu continuaria indo à igreja, confessar, comungar, pagar meu dízimo? Será? Ou será que eu vou dizer que nem a mulher do Jó, amaldiçoa a Deus e morre? Gente, Deus quer ser amado porque é Deus, nada mais. O que Deus nos dá são os acréscimos. Vejam bem, Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, por amor a Deus, e o resto vem por acréscimo. Mas tem muita gente que trocou o acréscimo pelo reino de Deus. Ao invés de buscar o reino de Deus, quer primeiro o acréscimo. Está errado. Falta reta intenção. Se eu busco o reino de Deus, se eu busco Deus, Deus vai me dar o que eu preciso. Eu costumo brincar com meus filhos, dizendo assim: brincar, eu nunca corri atrás do dinheiro, eu deixo o dinheiro correr atrás de mim. Nunca corri atrás de dinheiro, nunca mudei de emprego, mas nunca me faltou nada na minha vida. Deus dá o que a gente precisa, quando a gente o ama, por um único motivo: porque Ele é Deus, porque Ele é meu Pai, porque Ele é meu Criador, porque Ele morreu na cruz por mim, porque eu sou o primeiro amor da vida dEle. Então por isso eu quero que Deus seja o primeiro amor da minha vida. Por que a primeira exigência que Deus nos faz, meus irmãos, é esta: amar a Deus sobre todas as coisas e pessoas e tudo mais. Por quê? Porque Deus não quer ser o seu segundo amor. Você que é casada, você aceitaria ser o segundo amor do seu marido? Você aceitaria que seu marido tivesse um amante? Você aceitaria que a sua esposa tivesse um amante e você fosse o segundo amor da sua esposa? Não, de jeito nenhum. Deus também não quer que nós sejamos amantes dEle. Deus quer que nós sejamos o primeiro amor dEle, a esposa legítima, o esposo legítimo. Deus não quer ser o segundo na nossa vida. Deus não aceita ser o segundo na sua vida. Ou você ama a Deus sobre todas as coisas, ou você ainda não entendeu o amor de Deus. Você não entendeu o que é devoção ainda, você não entendeu ainda o que é religião. Se você põe seu sítio, se você põe sua viagem, se você põe seus filhos, se você põe tua esposa, se você põe tua família acima de Deus, você ainda não entendeu o que é amar a Deus. Mas Jesus não disse: quem amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Gente, Jesus é radical, para que a gente possa entender. Ele não está dizendo assim: eu não quero que você ame seu pai, não quero que você ame sua mãe, não quero que você ame seus irmãos. Nada disso. Ele quer que você ame seu pai, sua mãe, sua família, seus filhos. Mas tem uma coisa: primeiro Ele. Vocês entenderam? O amor ao próximo vem por causa do amor a Deus. O amor à tua mulher, a fidelidade à tua mulher, aos teus filhos, à tua família, a honestidade do teu caráter, você não roubar o outro, não defraudar o outro, não prostituir o outro, não explorar o outro, vem por causa do amor a Deus, por ti, Jesus. Meus irmãos, ninguém deixa de pecar por medo de Deus, por medo do inferno. Não, a gente não deixa. O medo passa. O medo passa. Você tem medo na hora, mas você vai acostumando com o medo. Você vai acostumando com o medo. Daqui a pouco alguém começa a dizer para você assim: olha, o inferno não existe, isso é invenção da igreja, o demônio também não.
E você vai achando que isso é verdade, e daqui a pouco você volta para o pecado. Mas se você amar a Deus, como nós estamos conversando, como Jó amou a Deus, como Jesus amou a Deus, você não volta para o pecado. Porque dizem os filósofos que a gente só troca um amor por um amor maior. O cara que troca a mulher dele por outra é porque viu na outra mais amor do que na primeira, senão ele não trocaria. Mas se Deus é o primeiro e único e maior amor da sua vida, você não vai trocar Deus por ninguém, nem pelo pecado. Que foi que Jesus disse na Santa Ceia? Santa Ceia. Você sabe que a Santa Ceia é do capítulo 13 ao capítulo 17 de São João. Lá na Santa Ceia, João 14:15, nas últimas palavras de Jesus para os apóstolos, que são as palavras mais significativas, Jesus diz para os apóstolos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Os 3 primeiros mandamentos, vocês sabem, se referem a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o dia de Deus, que é o domingo. Está escrito numa pedra de Moisés. Depois na outra pedra estão escritos os outros 7, porque os outros 7 se referem aos homens: honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas ali. São 7 que vêm depois, mas na cabeça dos mandamentos vem os direitos de Deus, depois vem o direito do próximo. Por isso que Jesus disse: a lei e os profetas se resumem no amor a Deus e no amor ao próximo. Mas Jesus detalhou isso nos 10 mandamentos, que já vinha lá do Antigo Testamento, e Jesus tornou perene, válido para sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, respeitar o dia santo de Deus, o domingo, que já virou bagunça até para os católicos. Gente, ou nós amamos a Deus de verdade, ou nós não seremos de verdade católicos, religiosos e devotos. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a grande lição que Jesus nos dá hoje, amanhã e depois de amanhã. Assim como Satanás tentou Jó e fez Jó blasfemar contra ele, Jó não blasfemou, Satanás fez a mesma coisa com Jesus. Porque Jesus não enfrentou Satanás como Deus. Ele é Deus, mas ele era também homem. Ele tinha natureza humana e tinha natureza divina. Ele enfrentou Satanás com a natureza humana. Por isso que ele foi enfrentar Satanás no deserto e jejuou 40 dias. Deus não precisava jejuar, Deus não come. Mas Jesus era homem. Ele precisava, como homem, estar forte. Por isso que ele disse para os apóstolos, lá no Horto das Oliveiras, quando os apóstolos não conseguiram vigiar com ele 1 hora na quinta-feira santa, ele disse para os apóstolos: vigiai e orai, senão vocês estão mortos, senão vocês estão desgraçados. Porque o espírito é forte, mas a carne é uma desgraça, é fraca. Vigiai e orai. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, nós seremos devorados pelo inimigo, pelas suas tentações. Vigiai e orai. Então Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lá no Sermão da Montanha, lá no monte, ele já tinha dito: não são todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que vão entrar no reino dos céus. Não, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? Não pecar, obedecer os 10 mandamentos.
Gente, obedecer os 10 mandamentos é não pecar. Por que o mandamento diz não, não, não e não? Não pecar contra a castidade, não roubar, não matar, não desejar a mulher do... O que ele está dizendo? Não pecar. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ele disse a vocês que todo sofrimento que existe na face da terra é consequência do pecado. Então Jesus não veio para tirar o sofrimento, não veio para tirar o efeito. Jesus veio para tirar a causa, a raiz. Não adianta você ficar cortando as folhas da tiririca, se você não arrancar a raiz dela, a batatinha que está lá no fundo, a tiririca vai nascer de novo. Não adianta. Você tem que arrancar a raiz. Então Jesus veio teve que arrancar a raiz do pecado. E para arrancar a raiz do pecado, ele teve que passar pela cruz, ele teve que passar pela morte, com a sua morte matar a morte, que é a consequência do pecado, para que nós então pudéssemos ter a vida, a ressurreição. Eu fico pensando assim, eu acho que como Satanás disse para Jó, disse para Deus, Jó vai blasfemar. Eu acho que Satanás disse para Deus também assim, o teu filho vai blasfemar lá na terra. Porque aqui no céu, no seio da trindade, o filho é apenas o verbo é divino, o verbo é infinito. Mas lá na terra ele é também humano. Ele assumiu a natureza humana. Agora ele pode chorar, agora ele pode sentir fome, agora ele pode sentir sede, agora ele pode ser tentado. Ele vai blasfemar, você quer ver? E Deus deixou. E Deus deixou. Quando Jesus no outro disse, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, Pai. Tudo te é possível, Pai. Afasta de mim esse cálice. Jesus estava em pânico. Ele disse para os apóstolos, minha alma está triste até a morte. Era uma agonia mortal. Uma agonia em que Jesus sofria tanto, que São Lucas, o evangelista, diz que o sangue vazava pelos poros da pele misturado com o suor. Os médicos dizem que isso tem um nome na medicina, é quando os vasos capilares subcutâneos, por causa da alta pressão do sangue, os vasos se rompem e o sangue vaza pelos poros. Tem um nome, que agora eu não me lembro esse nome. Teve um médico francês chamado Pierre Barbet, que durante 25 anos estudou a paixão de Cristo. Tem um livro chamado A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião, da editora Loyola, Pierre Barbet. Ele é médico, ele dá esses nomes tudo direitinho. Jesus chegou, meus irmãos, ao sofrimento psicológico mais terrível que um homem pode sofrer. Ao medo, ao pânico mais desesperado que um homem pode sofrer, Jesus sentiu. Não foi só no corpo que Jesus foi flagelado e sofreu tremendamente. Não. Jesus sofreu psiquicamente, Jesus sofreu moralmente, Jesus foi humilhado de todas as formas. Ele devia ser coroado com uma coroa de ouro, porque ele é o rei dos reis. Ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Tinham que dar as vestes para ele de púrpura de rei. O flagelaram até o sangue, deram a ele uma túnica de sangue. Gente, ninguém sofreu como Jesus. Ninguém. Nem moralmente, nem psicologicamente, nem afetivamente, nem fisicamente. Jesus foi aniquilado. Leiam o que o profeta Isaías disse. Como é que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, anunciou? Aquele cordeiro que ia ser levado por matadouro silencioso, ia ser esmagado por causa dos nossos crimes, por causa dos nossos pecados. O catecismo da Igreja Católica, quando fala da morte de Jesus, o catecismo da Igreja Católica diz assim: não foram os judeus que mataram Jesus, citando o Concílio Vaticano II. Não foram os judeus que mataram Jesus. Quem é que matou Jesus? Foi cada um de nós. Foram os nossos pecados, porque Ele morreu por mim, morreu por você, para que o seu pecado não levasse você para o inferno. Agora você pode ir para o céu, porque Ele morreu por causa de você.
Quando o Catecismo da Igreja Católica faz essa pergunta aqui, olha, eu até deixei marcado aqui: por que o Verbo se fez carne? Parágrafo 456 do Catecismo. Por que Jesus se fez homem? Para vir sofrer tanto. Ele que é Deus, que é impassível, que não pode sofrer. O Catecismo responde assim: com o credo niceno-constantinopolitano respondemos: é por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. É para a nossa salvação, nada mais, nada mais. Esse é o amor de Deus por nós, meus irmãos. Mas Satanás levou Jesus até o extremo da dor física, da dor psicológica, da dor moral, da dor afetiva. E Satanás ali do lado esperava Jesus blasfemar. Ele vai blasfemar, ele vai blasfemar. Quer ver como é que ele vai blasfemar? E Jesus começa dizendo assim: meu Deus, por que me abandonaste? E Satanás diz: está vendo? Ele vai blasfemar. Deus vai ser desmascarado. Ninguém pode amar a Deus gratuitamente. Quer ver? Mas aí Jesus continua o Salmo 21. Jesus continua o Salmo 21. Pai, tudo está consumado. E quais são as últimas palavras de Jesus, meus irmãos? As palavras mais maravilhosas de alguém que tem fé no Pai: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai. Cumpri toda a tua vontade. Bendito seja, Pai. Não blasfemou nem por pensamento, nem por palavras, nem por nada. Se entregou nas mãos do Pai. E aí, meus irmãos, Satanás perdeu cada um de nós. Por quê? Ensina São Leão Magno, santo doutor da igreja, nos seus sermões. São Leão Magno diz assim: porque Satanás quis cobrar de Jesus uma culpa que Jesus não tinha. Ele pode cobrar de mim porque eu sou pecador, mas de Jesus ele não pode cobrar. Então ele quis cobrar de Jesus uma culpa que Jesus não tinha. Então o que Jesus fez? Como ele não tinha culpa, o que Jesus fez? Ele assumiu a nossa culpa. E ele se apresentou diante do Pai não com a culpa dele, mas com a culpa nossa. E quando Satanás quis cobrar dele uma culpa que ele não tinha, a nossa culpa ficou perdoada. E as portas do céu se abriram para nós com a morte de Cristo, porque ele matou a morte com a sua morte, e com a sua ressurreição garantiu a nossa. Que bom que vocês entenderam isso. Amor puro, gente. Você quer ser um cristão de verdade? Você quer ser um católico de verdade? Então peça nessa Semana Santa: Jesus, querido, põe no meu coração o mesmo amor que você tem por mim. Põe esse amor que eu tenha por vós. Que eu vos ame, Senhor, sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Eu quero te amar só porque o Senhor é Deus, só porque o Senhor me ama, só porque o Senhor me criou, me fez cristão, pelas águas da igreja, das águas do batismo e pela mãe igreja. Eu quero te servir, te amar, te louvar, te bendizer nesta vida, desinteressadamente, gratuitamente, e viver com o Senhor para sempre na eternidade. Gente, esta é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Essa é a fé dos santos. Esta é a fé dos apóstolos. Esta é a fé dos mártires. Esta é a fé dos doutores da igreja. Essa é a fé dos santos confessores. Essa é a fé dos monges, dos eremitas. Vocês entenderam? Essa tem que ser a nossa fé. Amar a Deus gratuitamente, como Jesus nos amou gratuitamente. Jesus não pediu nada, não exigiu nada, não colocou condição nenhuma para passar por tudo que Ele passou.
Então será que você, nós temos condições de colocar para Deus condições? Eu vou te amar se, eu vou te servir se. Será que nós temos direito de colocar esse condicionante se? Não, não temos esse direito. Jesus desceu ao mais baixo nível do sofrimento humano, como dizem os filósofos, a mais baixa abjeção humana, para que ninguém pudesse dizer: eu sofri mais do que ele, eu tenho mais direito do que ele. Não, meus irmãos, ninguém tem. Ninguém pode exigir nada além do que Jesus exigiu. Eu queria ainda desdobrar com vocês um pouquinho nessa reflexão as grandes lições que Jesus nos deu nesses 3 dias: quinta, sexta e sábado santo. No sábado ele já estava morto, mas a morte de Jesus, o silêncio da morte de Jesus fala muito alto. É por isso que a igreja quer que a gente pare. Nem missa não celebra. Nem missa não celebra, porque a missa você celebra a ressurreição também, né? A igreja não quer celebrar a ressurreição, então não pode celebrar a missa. Depois da missa de hoje, do lava-pés, só vai ter missa agora no sábado à noite, na vigília pascal, que já é domingo. Liturgicamente já é domingo. É sábado no calendário civil, mas no calendário litúrgico já é domingo. Então Jesus nos deixou muitas lições, mas são muitas, gente. Eu gostaria de convidar você de pegar nesses 3 dias, do capítulo 13 de São João ao capítulo 17 de São João, 5 capítulos, onde São João narra a Santa Ceia, as últimas palavras de Jesus, o último encontro de Jesus com seus discípulos, onde ele dá as últimas recomendações, onde ele faz as últimas promessas maravilhosas. Por exemplo, ele disse para os apóstolos, na Santa Ceia: eu tenho muitas coisas ainda para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Claro, aqueles homens já estavam cansados. Aqueles homens, a maioria deles eram quase analfabetos. Talvez tirando ali João e Mateus, o resto era analfabeto, pescadores. Por que só João e Mateus escreveram os evangelhos? Porque os únicos 2 que talvez soubessem escrever. Nem Pedro não escreveu o evangelho. Marcos foi que escreveu as pregações de Pedro. Jesus sabia que aqueles homens não podiam entender mais nada naquela última noite. Muitas coisas eu ainda tenho a ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Eu não posso falar para vocês de teologia, de escatologia, de mariologia, de cristologia, de pneumatologia, de exegese bíblica, de hermenêutica. Eu não posso falar disso para vocês. Fica frio. Fiquem frios. Por quê? Porque quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que eu vou enviar a vocês, ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Gente, que promessa fantástica Jesus fez para a igreja na quinta-feira santa. O Espírito Santo vai ensinar para vocês todas as coisas lá no ano 30 ou no ano 33, por ali. É por isso que essa santa igreja de Jesus nunca errou o caminho. Nunca errou o caminho. Se alguém disser que a igreja errou o caminho que nos aponta para o céu, que nos aponta para a salvação, se alguém disser isso, vai ter que acertar contas com Jesus, porque está duvidando da promessa dele. Porque promessa de Jesus é promessa, cumpre-se, não é falácia, não é mentira de enganador, não. O Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. E a igreja nos ensinou os mandamentos, a igreja nos ensina os sacramentos, a igreja nos ensina o credo, a igreja nos ensina o caminho do céu, há 2000 anos, sem mudar nada, sem mudar nunca, porque a verdade não muda. Se você perguntar por que eu sou católico, eu vou dizer: é por isso. É porque eu tenho essa certeza. Porque eu, como sou um homem de ciência, sou um pesquisador,
Quando eu fazia meu doutorado em física no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em ciências aeroespaciais, à noite eu fazia doutorado, eu fazia teologia. Por quê? Porque a ciência dos homens, a ciência da física enchia a minha cabeça, mas eu precisava entender a ciência de Deus. E quando eu entendi que a única instituição realmente divina, a única instituição que recebeu do seu fundador na hora da morte a promessa de infalibilidade em termos de doutrina, só em termos de doutrina, foi a Igreja Católica. Aí eu disse: chega, basta, não quero mais nada a não ser conhecer o que ensina a Igreja Católica, porque a Igreja Católica recebeu do seu Senhor a promessa de infalibilidade. O Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Infalibilidade não é impecabilidade. Os ignorantes em teologia dizem assim: mas e os pecados que os papas cometeram, os bispos cometeram, os cristãos cometem? Infalibilidade não tem nada a ver com impecabilidade. A infalibilidade é dada à igreja, independente dos pecados dos filhos da igreja. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando o juiz dá uma sentença, a sentença vale. Não é porque ele é santo, porque ele é juiz. Não é porque ele não tem pecado, é porque ele tem do Estado uma delegação de competência e de poder. Por isso que quando o juiz dá uma sentença, ninguém pode discutir. Ninguém vai dizer: oh, seu juiz, mas o senhor é um juiz meio malandro. A sentença do juiz não tem nada a ver com o pecado do juiz. A infalibilidade da igreja não tem nada a ver com a pecabilidade dos filhos da igreja. As promessas de Jesus na última ceia, meus irmãos, são a coisa mais maravilhosa do mundo. Jesus não escreveu nada, não deixou nada escrito, mas ele disse para os apóstolos: o Espírito Santo relembrará a vocês tudo o que eu disse, fiquem sossegados. Quando vocês forem escrever os evangelhos daqui a 20 anos, 30 anos, vocês sabem que os evangelhos foram escritos só 20 anos depois de Cristo. Depois de Cristo foi para o céu. O Espírito Santo vai relembrar a vocês tudo o que eu disse e ensinar-vos-á todas as coisas. Gente, que alegria eu tenho de ser católico. Não é para comprar briga com os outros, não. Não é para discriminar, ofender, menosprezar os meus irmãos espíritas, meus irmãos budistas, meus irmãos que estão no islamismo, nem meus irmãos do protestantismo. Não é para isso, não. Não é, não. E o grande convite que eu faço para eles é esse: venham, meus irmãos, venham para cá, porque aqui está a única promessa de infalibilidade. Não é para ofendê-los, atacá-los, discriminá-los, não. É por sede de vê-los voltar para cá. A sede que o Papa tem quando o Papa fala do ecumenismo. Voltem para a casa do Pai, voltem, aqui está o único homem que é Deus, que fundou uma religião infalível, promessa que ele deixou na última ceia. Oh, meus irmãos, que beleza as promessas de Jesus. Um dia alguém perguntou para mim: por que você aqui no seu escritório, você não prega diploma nenhum seu? Eu falei: olha aqui, tem um diploma pregado aqui, olha aqui, ó, pequenininho assim, sabe o que é? A minha certidão de batismo, é a única que está pregada no meu escritório. Porque essa me fez cristão católico, filho de... O que vai abrir a porta do céu para mim não é o meu título de doutor, nem de pós-doutorado. O que vai abrir a porta do céu para mim é o meu diploma de batizado. É a minha certidão de batismo, que eu conquistei no dia 8 de outubro de 1949. Você tem a sua certidão de batismo na sua casa? Já colocou num quadro esse diploma? Não! Então, por favor, passa lá na paróquia onde você foi batizado. Pede para o padre: eu quero a minha certidão de batismo. Manda fazer um quadro bonito e prega na parede do seu quarto, da sua sala de visita. É o único documento que vale a pena ser exposto. É o bilhete para entrar no céu. Entenderam? As promessas de Jesus, meus irmãos.
Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando para vocês da beleza dessas promessas, mas como o nosso tempo já está esgotando, eu quero meditar mais um pouquinho numa outra cena importante. Depois da Santa Ceia, que deve ter terminado mais ou menos 11 horas da noite, por aí. Eu li o livro de um padre americano, teólogo, The Bread of Eternal Life, o pão da vida eterna, onde um grande teólogo americano diz que a Santa Ceia deve ter começado 7 da noite, terminado mais ou menos 11 da noite. Aí foram para o Horto das Oliveiras, e ali Jesus entrou em agonia mortal, sangue vazava dos poros, o abandono dos discípulos. Chega Judas e dá-lhe o beijo da traição. Meus irmãos, na noite que Ele mais nos amou, foi a noite em que Ele mais foi traído. Que paradoxo! Que paradoxo, meus irmãos. Na Santa Ceia Ele instituiu o sacerdócio católico. Fazer isto em memória de mim, diz para os apóstolos: quero que vocês celebrem a minha presença sacramental, eucarística no pão e no vinho. Façam isso em memória de mim. E ali não tinha nenhuma mulher. É por isso que a igreja diz que teologicamente o sacerdócio não é para a mulher, é para o homem. E isso é dogma de fé proclamado pelo Papa João Paulo II, naquele documento dele, né, sobre os sacerdotes. Eu não vou entrar nessa história aqui agora, que é muito longa, mas lá na Ordinatio Sacerdotalis, Papa João Paulo II disse: a igreja não pode mexer nisso para sempre. Perguntaram ao Papa se ele estava falando definitivamente como dogma. Ele disse que sim. Quem propuser à igreja o sacerdócio feminino está sendo um desobediente, está sendo um recalcitrante, está sendo um revoltado, porque o Papa João Paulo II já colocou definitivamente a questão. Com aqueles 11 homens, Jesus Cristo disse: façam isto em memória de mim. E depois, quando Ele aparece para eles de novo, vai dizer o quê? A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Jesus foi passando uma delegação de competência e de poder para esses 11, que chegou até hoje. Os nossos bispos, que hoje são 4.000 na face da terra. Jesus sai da Santa Ceia, onde Ele nos ama até o fim, onde Ele instituiu o sacerdócio católico, onde Ele instituiu a Eucaristia, para estar presente no meio de nós. Nós cantamos aquela música, não é? Prova de amor maior não há, não é? Da Eucaristia. A prova maior de amor que Ele deu a nós foi na Quinta-feira Santa. Eu vou estar convosco, vocês não vão ficar órfãos, eu vou estar com vocês. Ele está em cada sacrário, e você chega em cada sacrário e você está com Ele. É você que marca a hora, não é Ele. Que coisa impressionante. Mas nessa noite que Ele mais nos amou, foi a noite que Ele foi traído. Judas, ainda na hora de receber aquele beijo, Ele ainda fala para Judas: mas Judas, é assim que você trai o Filho do Homem? Como quem diz: volta atrás, homem, eu ainda dou a chance de você ser perdoado. Mas infelizmente o coração de Judas estava endurecido. Satanás já tinha tomado o coração de Judas, não teve mais jeito. E ali Jesus foi preso, machucado pelos soldados, na casa de Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, na flagelação, na coroação de espinhos, no Calvário. Fizeram de Jesus, como nós dizemos na gíria, de gato e sapato, no Filho bendito de Deus, no mais belo dos filhos dos homens, como dizia o salmista, no esperado das nações. Que coisa, meus irmãos. Mas aconteceu um outro lance que São Lucas conta no capítulo 22 dele. Eu não vou ler tudo aqui, só para a gente não gastar tempo, porque eu sei também que vocês já sabem. Na tarde da Quinta-feira Santa, um pouquinho antes,
da Santa Ceia, Jesus estava com os discípulos e disse: esta noite eu vou ser traído, esta noite eu vou ser entregue na mão das trevas. E São Pedro se levantou e disse: nunca, Senhor, ninguém vai colocar a mão no Senhor, jamais farão isso, eu irei até a morte por causa do Senhor. Está aqui Pedrão, muito macho, não vai deixar ninguém pisar no Senhor. E Jesus olhou para ele e disse: o que, Pedro? Escuta bem, ainda esta noite, quer dizer, era na quinta-feira, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, cara. Que é isso, Senhor? É isso, o Senhor está sonhando, o Senhor está delirando. O Senhor não me viu, Pedrão, andar sobre as águas com o Senhor? O que aconteceu nós sabemos, né? Pedro deu aquele vexame. Jesus deixou esse orgulhoso, deixou o arrogante Pedro cair no chão e bater com a cara no chão 3 vezes, para deixar de ser besta, como diz os nordestinos, né? Deixa de ser besta. Mas que coisa interessante, gente. Judas e Pedro, ambos traíram Jesus naquela mesma noite. Mas que coisa diferente aconteceu entre os dois. Essa lição que nós precisamos aprender. Judas suicidou-se. Por quê? Porque desesperou, porque não acreditou na misericórdia de Jesus. Quando Jesus disse para ele: Judas, é assim que você trai o Filho do Homem. Judas tinha que ter jogado no chão aquelas 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Judas tinha que derramar lágrimas ali, abraçar o seu Senhor e pedir perdão naquela hora e dizer: Senhor, agora já é tarde, eu já te entreguei, os soldados já estão aí, mas misericórdia, Senhor, me perdoe. E Jesus o teria perdoado, mas Judas não deu esse passo. Meus irmãos, qual é a grande lição? Nunca cultive o remorso, cultive o arrependimento. O remorso matou Judas, porque Judas não se arrependeu. Foi o contrário com Pedro. Pedro, quando viu a desgraça que fez, Pedro foi embora chorar copiosamente, e não abandonou o grupo dos apóstolos. Pedro acreditou na misericórdia de Jesus, no perdão de Jesus. Tanto é que depois de ressuscitado, Jesus aparece para Pedro lá no mar da Galileia e diz: Pedro, tu me amas? Pedro ficou cabreiro. Ele vai me mandar embora, ele vai tirar de mim o primado da igreja, porque Jesus já tinha dito para ele: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro certo pensou: eu estou fora agora, vou ser demitido. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Eu sou uma desgraça, eu sou um miserável, eu sou esse sem vergonha mesmo que te traiu, Senhor. Eu não presto, Senhor, mas eu te amo. Teve alguém que fez uma música, né? Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto. Eu acho que Pedro cantou isso para Jesus naquela noite. Eu não presto, mas eu te amo. Gente, nós também temos que dizer para Jesus: Jesus, eu não presto, mas eu te amo, Jesus. Eu confio na tua misericórdia, Jesus. Eu sei que um sangue apenas que o Senhor, uma gota de sangue apenas que o Senhor derramou naquela cruz, Jesus, é suficiente para pagar o meu pecado e me levar. Eu não desconfio do teu perdão, eu não desconfio da tua misericórdia, Senhor. Gente, eu acho que Jesus deixou Pedro cair para dar essa lição para nós. Se Pedro, o meu primeiro papa, pagou esse vexame, esse mico, como nós dizemos, né?
Eu quero dizer para você que você não é Pedro e você não é Papa, você o perdoa de maneira muito mais fácil. E outra coisa, gente, manteve Pedro Papa. Perguntou 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Na terceira vez, Pedro já não sabia o que responder. E disse: Senhor, eu não preciso responder, o Senhor sabe tudo. O Senhor vê meu coração. O Senhor sabe que eu te amo. É porque eu sou essa caca que eu pequei, não é porque eu não te amo. E o que Jesus disse para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Você vai continuar o meu Papa. É você mesmo. Eu só quis dar uma lição para você entender que quando você for Papa, você não pode ser orgulhoso, você não pode ser besta. Você tem que ser humilde. O poder é meu, não é seu. E Pedro aprendeu a lição. E Pedro aprendeu tanto a lição, meus irmãos, que quando Pedro foi crucificado em Roma, conta Eusébio de Cesareia, na primeira história da igreja, escrita lá no século IV, Eusébio de Cesareia, citando o Santo Irineu de Leão do século II, Eusébio diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque disse para os seus algozes: eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, porque eu traí o meu Senhor. Mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas foi para o céu. Que bonito, não é, gente? Que bonita essas lições que Jesus deu na quinta-feira santa. Nós não podemos, gente, duvidar da misericórdia de Deus. De vez em quando eu recebo um e-mail assim: olha, eu abortei, eu já me confessei, eu já fui perdoada, mas eu não consigo me perdoar. Eu digo para a pessoa: você está fazendo igual Judas. Porque se Deus já te perdoou, se você matou, se você roubou, se você prostituiu, se você abortou, se você já foi perdoado, você não pode mais duvidar do perdão de Deus. Porque senão você começa a anular o perdão de Deus no seu coração. Não interessa o que você está sentindo, interessa o que aconteceu sacramentalmente na sua alma. O sangue de Cristo apagou o teu pecado pela confissão. Não pense mais nisso. Não faça como Judas, faça como Pedro. Chore e continue o seu caminho. Gente, que coisa bonita. Que coisa bonita a gente vê nessas lições da quinta-feira santa. Dá para escrever um livro. As lições, né, da quinta-feira santa. Eu não quero nem falar da sexta e do sábado, porque vocês vão ter pregações sexta e sábado. Eu quero ficar só na quinta-feira. E quanta coisa, meus irmãos, a gente vê aí, né, na quinta-feira santa. São Marcos narra um pouco rapidamente, São Lucas narra um pouco rapidamente. Só pegar o Evangelho de São Lucas capítulo 22, tem toda a narração da paixão, né? Tudo direitinho. E São Lucas narrou de maneira especial, gente. Por quê? Porque Lucas era médico, e Lucas não conheceu Jesus. Então Lucas teve que pesquisar. Você sabe que Lucas não era hebreu, não era judeu. Lucas era grego, de Tessalônica, que foi convertido por São Paulo na segunda viagem de São Paulo. Lucas não viu Jesus. Então Lucas teve que conversar com Nossa Senhora, conversar com os apóstolos. E como ele era um intelectual, um médico, ele colheu detalhes riquíssimos nessa narração de Lucas 22, que outros evangelistas não colocam. Por exemplo, o único evangelista que fala do sangue de Jesus vazado, não é, com o suor, é Lucas. Porque ele era médico, porque ele entendia disso. Vocês entenderam? Eu quero terminar, meus irmãos, indo lá para o domingo da ressurreição. Domingo passado, a revista Veja trouxe uma reportagem muito bonita sobre o Santo Sudário. E a revista mostra, né, com as últimas pesquisas feitas na Inglaterra, que ninguém consegue explicar o Santo Sudário. A ciência moderna, por mais avançada que seja, não consegue explicar a imagem do Santo Sudário. Vocês sabem que fizeram um exame do carbono 14, e esse exame foi um exame errado, e chegaram à conclusão que o sudário era da Idade Média. Mas depois outros cientistas
desmentiram o erro. Por quê? Porque pegaram um pedaço de pano do sudário que foi colocado no sudário na Idade Média, porque o sudário sofreu um incêndio e algumas irmãs costuraram o sudário e colocaram remendos. E quando fizeram a análise, pegaram o pano da Idade Média. Claro, se pegasse o pano original, ia dar lá do primeiro século. Hoje, um cientista inglês publicou um livro recentemente, dizendo que todas as evidências são de que o sudário seja realmente do primeiro século, e não tem explicação de como é que aquilo ficou gravado naquele pano. Não é tinta, não é nada que se conheça com a tecnologia. Milagre. Nós não temos dúvida disso, é milagre. É milagre. É a prova da ressurreição. O Senhor quis deixar marcado naquele tecido do sudário, né, a sua paixão, os cravos, as chagas, né? Deixou tudo marcado ali como um ícone, uma relíquia, uma palestra de tudo que ele sofreu. Por quê? Porque é a base da nossa fé. Nós não precisamos do sudário para acreditar na ressurreição, basta para nós a palavra de Jesus. São Paulo diz que ele apareceu para mais de 500. Lá no tempo de São Paulo diz que ainda estão vivos. São Paulo escreveu isso por volta do ano 50, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. São Paulo diz: apareceu a mais de 500, que muitos ainda estão vivos. Nós não precisamos de prova nem científica, nem de milagre para acreditar na ressurreição. Mas Jesus deixou para os incrédulos o milagre do sudário. Mas para mim, gente, mais forte do que o sudário é a história da igreja. Quem é que poderia fazer essa igreja chegar até nós se Jesus não tivesse ressuscitado? Quem é que daria força para aqueles mais de 100 mil mártires enfrentarem a morte nos anfiteatros romanos, nas arenas romanas, se não fosse porque acreditavam em Jesus ressuscitado? Por que milhares de pessoas foram para os desertos já no ano 200, ano 300, 400, viver como eremitas, como monges no deserto, deixando tudo, vivendo a pão e água, no jejum, na oração, se Jesus não tivesse ressuscitado? Será que um mito consegue gerar tudo isso? Será que um fantasma, uma fantasia consegue gerar tudo isso? Uma cadeia de 266 papas até hoje, 21 concílios ecumênicos, 2000 anos de história. Nunca houve na história da humanidade uma instituição como a Igreja Católica com 2000 anos de história. Todos os impérios se acabaram. O Império Egípcio, o Império Persa, o Império Mongol, o Império Babilônico, o Império Bizantino, todos os romanos acabaram. E a igreja continua. Nunca uma instituição na face da terra fez tanto bem para a humanidade. Nunca uma instituição fez tanta caridade como a Igreja Católica. A Igreja Católica fundou as universidades. A Igreja Católica encheu o mundo de orfanatos, de casas de socorro para os pobres, para os velhos, para os leprosos. E no entanto, nunca uma instituição foi tão perseguida e é tão perseguida como a Igreja Católica. O Império Romano quis destruí-la. Depois as heresias quiseram destruí-las. Depois o nazismo quis destruí-la, o comunismo quis destruí-la, o ateísmo quer destruí-la, os laicistas anticatólicos de hoje querem destruí-las, mas a igreja continua impassível. É como aquilo que diz os filósofos: os cães ladram e a carruagem passa. Os cães ladram e a carruagem passa, porque dentro dessa carruagem está nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Por isso as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Jamais.
Nós já somos vitoriosos, meus irmãos, porque Jesus ressuscitou. Aleluia! CançãoNovaPlay.com. Assine já!